Bom dia, feliz sábado a todos, vocês que estão em casa nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui pela graça e misericórdia do nosso Deus. Estamos na Igreja Central de Belém de Maria e começando agora nesse momento com a Escola Sabatina, com o estudo da Palavra. Nós estamos aqui com nossos amigos, vão se apresentar, nosso irmão Marcelo, que todos conhecem, e a nossa irmã Quitéria, que vai se apresentar para o pessoal. Desejo a todos um feliz sábado e para mim é um grande privilégio estar aqui para juntos compartilharmos o estudo da lição. Estive aqui há 25 anos atrás, morei aqui, hoje moro no Mato Grosso e é um privilégio estar aqui com vocês. É um prazer nosso, irmã, prazer é nosso. Marcelo, nós chegamos à lição número 5, que tem um tema, o testemunho dos samaritanos. Nós chegamos numa história muito interessante do Evangelho de João. Então, as suas primeiras considerações sobre esse tema. Nós vamos ler primeiro o versuário, né? O verso para memorizar, que está lá em João. Você que está em casa, quiser acompanhar na sua Bíblia, está lá em o Evangelho de João, capítulo 4 e o verso 42. A irmã Quitéria vai ler para nós. Então, João capítulo 4, verso 42. João 4, só um minuto. Jesus. João 4, 42 diz-nos o seguinte: E diziam à mulher: Já agora não é pelo que nos dissestes que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia a você que está de casa nos assistindo. Que a graça de Deus também toque e aqueça o seu coração, não é? Só para a gente contextualizar um pouquinho aqui, os samaritanos, que muitas pessoas não sabem a origem, né, desse povo, de onde era, quem eram eles na Bíblia, né? Eles foram um povo formado quando Israel do Norte foi levado em cativeiro pelos assírios no ano 722. E para criar uma estabilidade política, os assírios dispersavam os seus cativos por todo o império. Assim, muitos cativos de outras nações foram levados para povoar o reino do norte de Israel. E estes se misturaram com os israelitas e se tornaram os samaritanos, um povo miscigenado que praticava a sua própria forma de judaísmo. Ou seja, eles eram israelitas que foram dominados e seu terreno, seu território, sua casa foi lá de outros povos, de outras nações. É porque eles faziam isso? Para que não houvesse rebeliões, né? Um povo dividido é um povo fraco. Então eles dispersavam o povo em vários países para que eles não pudessem se amotinar. Então os samaritanos eram uma mistura entre os judeus e os gentios. E eles adoravam o Deus de Israel, mas adoravam também os deuses pagãos da forma que eles achavam melhor. Então por isso que quando o povo de Israel aqui volta novamente para Jerusalém ali, volta para reconstruir o templo, eles não querem os samaritanos junto com eles, porque eles eram uma mistura de povos, e a partir desse momento eles começam agora a ser odiados, né, pelo próprio povo. E é nesse contexto aqui que Jesus passa aí na terra dos samaritanos, aí encontra essa mulher, né? Todo o desfecho da lição dessa semana é em torno dessa senhora que ele encontra aí no poço, né? Ela tem uma vida duvidosa, Jesus começa a falar com ela e nós vamos desenrolar isso aí de acordo com os temas da lição aí. Irmã Quitéria, o texto diz que Jesus estava na Judéia e precisava ir para Galiléia. O caminho mais curto era passar por Samaria, mas os judeus não usavam esse caminho. Por quê? Eles não usavam este caminho pelo motivo pelo qual o irmão já falou, que eles eram pessoas consideradas pelos judeus imundas. Então eram pessoas que eles tinham contato apenas para negócios. Mas Jesus passou por ali porque ele tinha um propósito. Ele precisava ir ao encontro daquela mulher. E ele mudou a rota. Uma rota mais curta. E ali ele poderia ter ido por outro lugar. Mas a lição é tão clara, Deus é tão claro, que ele fala assim: e Deus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia a causa da dor dela. Já imaginou você ir a um poço, a 1 quilômetro de distância de sua casa,
meio-dia para buscar água, não por uma circunstância apenas, mas era um contexto de vida todos os dias, porque ninguém queria se aproximar daquela mulher. Por ser uma mulher impura, por viver em pecado, por ser estigmatizada pela sociedade, rejeitada por todos. Então ali era o melhor momento que ela tinha para ir ao poço. E ao chegar lá, ela teve um encontro com Jesus. E então Jesus fez um pedido. Porque pelo preconceito que havia entre eles, se Jesus tivesse oferecido um favor, ela não iria receber. Mas Jesus pediu um favor. Ele disse, dá-me um pouco de água. E então veio a pergunta, como tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Então Jesus ali começou a quebrar o preconceito, quebrando as barreiras, né? Então ele começou a falar para ela, olha, eu estou com sede, mas não tenho como tirar água. Você pode me dar? E eu creio que dali se desenrolou não só o que é escrito aqui, mas muitas outras coisas foram conversadas ali. E tanto é que quando ela saiu dali, ela esqueceu o cântaro, porque ela queria água. Mas Jesus, ele disse assim, olha, se você soubesse quem está pedindo água, te daria a água da vida. Ela disse, eu quero dessa água, que eu não quero mais voltar aqui. Voltar aqui todo dia num calor desse para buscar um balde de água. E quando ela saiu dali, ela saiu jorrando água. E olha como a ilustração mostra. Mostra um coração derramando água. Então, quando Jesus derrama a água da vida em meu coração, automaticamente dele transborda a água, transborda a vida. E foi isso que aconteceu. Ela deixou o cântaro ali e foi embora. E aqui a lição traz um paralelo entre a mulher samaritana e Nicodemos. Nicodemos foi à noite ter esse encontro com Jesus, para que ninguém soubesse. Mas Jesus foi direto ao ponto. Ele disse, você precisa nascer. E ele desviou a rota, a conversa. Ele falou, mas como nascer de novo se eu já sou velho? Jesus disse, não é para voltar para a barriga da sua mãe. É para você nascer da água e do Espírito Santo. E aí, com a mulher foi diferente. Jesus foi ao encontro dela ao meio-dia, mas também havia algo escondido em sua vida. Haviam segredos que só Jesus conhecia. E quando Jesus revelou, diante de tudo aquilo que ele falou para ela, ela disse, não, esse é o Messias. Deixou o balde lá e foi para a cidade, e ela foi uma das maiores missionárias naquela cidade. E a cidade acolheu a Jesus. Verdade. O irmão Marcelo, eu acho interessante nessa história também, é que o texto bíblico, no capítulo 4, verso 4, diz que era necessário Jesus passar por ali. Né? Como a irmã bem citou e já deu bem um resumo de toda a lição, muito bem dado, era necessário passar por ali. Jesus tinha um encontro marcado. Um encontro marcado, verdade. Você olhar aí a partir do capítulo 3, você vai ver que existia uma discussão muito grande dos fariseus com o próprio Jesus, né? A lição cita aqui que uma dessas discussões pode ter ocorrido porque os discípulos de Jesus agora começaram a batizar mais do que os de João, né? E começou agora a ter uma pequena confusão ali, uma pequena inveja entre os dois grupos ali, né? E para evitar também a confusão também com os fariseus, que estava muito acentuada, Jesus mudou a rota. Por isso que ele disse que era necessário mudar essa rota. A irmã falou ali que do outro extremo da Galileia havia uma alma sedenta, né? Então, que melhor oportunidade não seria essa para desviar a rota, né? Salvar uma alma e evitar uma briga interna, uma divisão desnecessária, né? Então, muitas vezes nós temos que ter sabedoria, até mesmo aonde pregar e como pregar, né? Eu coloquei um título sugestivo aqui, o que nos impede de nos aproximarmos das pessoas, né? O contexto do encontro aqui, o que nos impede de nos aproximar das pessoas? Muitas vezes é a nossa ocupação, é o nosso ego, né? É a forma como trabalhamos às vezes, que a gente às vezes não quer ceder uma polegada, né? Para salvar alguém. Veja, a irmã falou muito bem ali, Jesus não acusou ela, não perguntou de que povo era ela, porque ela estava ali, não. Simplesmente ele arrumou uma desculpa para começar um diálogo, para poder salvar aquela mulher, né? E ele pediu uma coisa muito simples, água. A lição até comenta aqui que nenhum árabe, nenhum muçulmano, nenhuma pessoa do Oriente Médio
seja no deserto ou numa cidade, onde você passar, que alguém peça água para eles, eles neguem. Eles param tudo o que estão fazendo para ceder água. Então Jesus sabia que ela ia parar para dar água para ele. Então foi a oportunidade perfeita. Então realmente era necessário passar por ali. E um detalhe interessante, como Deus, Jesus poderia ter tirado água dali sem balde algum. Sim. Como? Eu não sei, mas ele podia. Mas ele se colocou como ser humano no contexto dela, só que com um diferencial, com o propósito de ajudá-la. E a salvação que ele lançou sobre ela alcançou a todas as pessoas daquela cidade. Diz que todos creram, mas não diz que todos se converteram. Isso é outro contexto. Mas assim, todos aceitaram a Jesus como Messias. Então o propósito, e ali também foi a única vez que Jesus se colocou dizendo que era o Messias. Nas demais, ele sempre ocultava, ele dizia: tu dissestes, vocês estão falando, mas ali não. Ali ele disse: eu sou o Messias. E ela saiu dali transbordando de saciedade, que esqueceu até o que havia ido buscar, esqueceu a água que teria que levar para casa. Essa mulher, ela chega para Jesus, né, como foi dito, e Jesus, ou melhor, Jesus chega para ela porque Jesus, ele era especialista, né, ele é especialista em aproveitar as oportunidades para levar a mensagem de Deus para salvar as pessoas. E não só aproveitar a oportunidade, mas ele criava a oportunidade. Esse momento ele criou uma oportunidade, porque os judeus, como já foi muito dito aqui, ele não se dava com os samaritanos, né? Os samaritanos também se davam com os judeus. Nenhum contato existia entre eles a não ser comercial. Inclusive, os discípulos, eles tinham ido à cidade para comprar alimento, né? Mas Jesus chega para ela e faz algo que ela não esperava. Principalmente o judeu. O judeu nunca ia entrar em contato para pedir um favor para um samaritano, muito menos para uma mulher. Porque a mulher, e ela era uma mulher que já não tinha uma boa reputação, mas enfim, Jesus quebra esse paradigma, ele leva a mulher a pensar: como o Senhor, sendo judeu, me pede água? Veja que Jesus criou já um diálogo que não existia. Né? E aqui o texto... Tá aqui, Guigo, no verso 7 aqui, né? 4, verso 7, né? Ele diz assim, né? Dá-me água, né? E ela responde, volta aí o verso 8 e 9 aí, a mulher diz, né? Como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, né? Só para contextualizar o pessoal que está em casa aqui, Jesus realmente, ele cria essa oportunidade, né? Para falar com ela ali naquele momento, né? Sabendo, como a gente disse anteriormente, né? Que ela não ia negar o pedido. Ontem eu tive a oportunidade de pegar um Uber e era uma mulher. E nós, de repente, começamos a falar, e aí eu falei que Jesus ia voltar. Ela falou que teve um sonho, e que nesse sonho ela era arrebatada, mas o filho dela não era, que tinha se afastado da igreja. E eu falei o seguinte para ela: olha, nós, segundo a Bíblia, não cremos no arrebatamento secreto. A Bíblia é muito clara em dizer que a vinda de Jesus, ela será visível. Todo olho verá de oriente a ocidente, e que todos serão levados de maneira visível. E nós continuamos falando, e eu disse para ela que a volta de Jesus será um acontecimento em que todos os olhos verão. Até aqueles que transpassaram Jesus ressuscitarão para ver a quem eles mataram. Então aquela foi a oportunidade de eu colocar esta semente no coração dela. Porque as pessoas creem em um arrebatamento secreto, que você vai e o outro de repente fica, você some do meio da multidão. E eu falei para ela: não é assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus virá para nos buscar. Ele nos recolherá em sua volta. Então, assim, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós para a gente apresentar as palavras escritas de maneiras explícitas na sua palavra. Ô, Guigo, só para finalizar aqui, essa água aqui, como diz a lição aqui para a gente virar a página, era necessária para a vida dela. Só que Cristo disse que tinha algo melhor para ela, a água da vida, né? E ele diz aqui no verso 10, se você soubesse, né, quem lhe pede, né, eu te daria aí a água da vida, né?
água viva para você. E aí começa outro diálogo que a gente vai estudar na outra página, né? Mas o que eu quero frisar somente aqui é como a irmã está falando aí, né? As pessoas estão lá fora, conhecem até a letra, né? Mas não conhecem o espírito da letra, né? E muitas vezes Deus quer dar a verdadeira água da vida para as pessoas beberem e elas estão bebendo na poça de lama, né? São conhecimentos superficiais que aprenderam às vezes com o pai, com a mãe ou com o tio ou até no meio da rua andando, mas não aprenderam todo. Essa mulher aqui, ela não era o pior ser que existia no planeta. Ela tinha sua vida de pecado, igual nós temos também, somos pecadores. Mas algo que ela queria mudar. Só que ela não conseguia. Ela não tinha forças para mudar. Mas de repente ela se vê perto de alguém que poderia dar essa força para ela mudar. E ela não pensou duas vezes, ela se agarrou com as duas mãos e os dois braços, né? Como disse a irmã, até o cântaro ela esqueceu, né? Mas isso é um comentário para a próxima página. Mas o que eu queria dizer para você nessa manhã que está nos ouvindo, aproveite as oportunidades que você tem para você beber da verdadeira fonte da água da vida. Porque se essas oportunidades passar, muito dificilmente você vai se encontrar com elas novamente. Então, aproveite. E assim, a verdadeira fonte que jorra é a palavra de Deus. Sim. Muitas vezes nós ficamos apenas com o assim diz o pastor e não com o assim diz o Senhor. Então, é a palavra de Deus que supre todas as nossas necessidades. Porque às vezes as pessoas apresentam para nós aquilo que elas acham que é o melhor. E a palavra de Deus apresenta-se como verdadeiramente ela é. E às vezes ela mexe conosco, assim como Jesus mexeu profundamente com aquela mulher. A palavra de Jesus a levou a refletir sobre sua vida. Jesus disse assim: você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Talvez ninguém tivesse coragem de confrontar ela. Ai, mas você já está com 6 maridos de outras mulheres. E Jesus foi direto ao ponto, disse: olha, você precisa fazer alguma coisa. E eu creio que a partir daquele encontro, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, Ele muda a vida da gente para sempre. Marcelo, o texto diz que é na hora sexta. Você vai dizer daqui a pouco por que hora sexta e que horário era esse. Mas diz que é muito quente esse horário. Mas era o horário que ela escolheu chegar nessa fonte, buscar essa água. Qual o contexto? Por que ela foi nessa água buscar essa hora? Exatamente nessa hora buscar essa água. O que ela tinha que ela se sentia tão rejeitada pelas outras pessoas? Ela era bem tratada? Os judeus eles dividiam o tempo em etapas, de 4 em 4 horas, começando pela tarde, né? Essa hora sexta que a Bíblia se refere aí era no maior calor do dia, né? Só fazendo um adendo, o sol irmão. a pino, como a gente diz agora, né? De 3 em 3 horas eles dividiam. 3 horas, desculpa, irmão. O sol aqui a pino na cabeça dela, né? Então volta do meio-dia aí, batendo em cima do ponteiro, né? O porquê dela e esse horário, né? A lição comenta e a Bíblia também dá um pouquinho de respaldo pra gente. Porque como a vida dela era uma vida duvidosa, ela corria isso de ter até ser espancada pelas outras companheiras que ela havia tomado o marido, né? E ela queria evitar alguém dizer: essa é a mulher que tomou o marido de fulano ou de ciclano, né? Então, para evitar esse tipo de comentário, ela preferiu ir nesse horário, porque dificilmente alguém ia buscar água nesse horário. Todo mundo estava em casa, almoçando ou descansando, e este era o pior horário para alguém pegar água junto ao poço, né? Então, por isso que ela aproveita essa oportunidade para ir buscar água. Um horário que ninguém pudesse levantar para ela os olhos e questionar a sua vida ou duvidar, né? Ou até sequer dar um bom dia para ela, né? Ele queria evitar tudo todos. Chegou no poço, encheu o cântaro, voltou para casa, ninguém viu. Para ela era o sucesso da missão, assim. E não era um contexto assim muito interessante, porque no deserto o sol é extremamente causticante. Então, assim, chegam temperaturas a 50 graus. Você já imaginou? Aqui nós chegamos a 30, no Mato Grosso chega a 40,
coisa assim, Facilmente. quente, extremamente quente. Agora imagina e a lá. distância que ela tinha que percorrer, né? 1,5 E a quilômetro para a cidade distância, dela. pois é. Então, assim, tudo era muito difícil. E Jesus veio para facilitar a vida dela. Eu creio plenamente que a partir daquele momento, as pessoas se tornaram amigas dela. As pessoas passaram a ver que Jesus havia transformado a vida dela. Com certeza ela abandonou aquele homem, a sociedade a acolheu de novo e ela passou a ter uma vida normal. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos vai lá no poço da nossa vida, escava tudo que tem e aí ele retira tudo aquilo que não presta e depois coloca água da vida em nós. E aí a nossa vida torna-se diferente. É só uma observação aos queridos que estão em casa. Muitas vezes você está bebendo dessa água aí onde você está, na sua casa. E nós achamos maravilhoso, ótimo. Mas se você experimentar sair aí de perto desse poço e vir diretamente aqui à fonte da água da vida, para que você pudesse adorar junto conosco, aqui entre irmãos. Talvez você esteja em casa, um acidente ou a velhice, algum problema de saúde que impede você de vir. Talvez você não é membro dessa igreja, por algum momento você tem uma certa vergonha, uma certa timidez de vir até aqui, né? E acha mais fácil as redes sociais. Nós agradecemos, ficamos felizes em saber que você está aí. Mas a nossa felicidade seria muito maior a gente poder conhecer você. Você vir aqui conosco, participar dessa lição. Se você pudesse ver aqui, tem várias salinhas aqui que nós nos dividimos, como nós estamos aqui à frente, discutindo esse tema. E nesse local você pode até dar a sua opinião. A gente podemos ouvir você, saber o que você entendeu desse tema ou de outros, poder ouvir a sua voz. Talvez, como a mulher do poço, você precisa apenas de um incentivozinho. Que tal você vir aqui? Você aceita esse desafio? Pensa aí com carinho e nós estamos aqui, com braços abertos para receber você, assim como Jesus estava, com os braços abertos para receber aquela mulher naquele calorão, perto daquele poço, daquele lugar deserto. Com certeza, com certeza. Será um prazer receber você aqui, com certeza. Marcelo, irmã Téria, Jesus agora começa a explanar. Disse a ela, né? Se você soubesse com quem falava, o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você lhe pediria água. E ela agora ficou surpresa e faz uma pergunta: Senhor, dá-me dessa água, irmã Quitéria. Então, quando ela faz essa pergunta, ela pensa materialmente, né? Ela pensa que fisicamente ela não precisaria passar por toda aquela humilhação de vir ao meio-dia buscar água, numa distância grande, de estar escondido das outras pessoas. Mas Jesus faz uma pergunta para ela, irmã Quitéria, e essa pergunta é o que da questão, é onde vai dar a virada na vida dessa mulher. Isto. A mulher, ela pensou assim: gente, se Jesus me der água, se eu não precisar voltar mais aqui, vai ser bom demais. Mas Jesus, claro, sabia que não era água, ela achava que era água literal, porque a livraria daquele esforço todos os dias num momento tão quente do dia. Jesus disse assim, ele fez a seguinte pergunta: vai em casa e busca teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: falaste a verdade. Tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E aí ele foi discorrendo a vida dela. Creio que falou mais coisas, né? E a partir dali ela foi vendo. Aí ela desviou o foco. Ela disse assim: nós vamos adorar aqui em Jerusalém, o Senhor é profeta. Jesus disse: olha, você precisa nascer à semelhança de Nicodemos. Sua vida não pode continuar assim. Eu creio que Jesus falou para ela. E aí ela foi vendo assim: não, o Senhor é diferente dos outros. O Senhor é profeta. E Jesus disse assim, ela perguntou: você é o Messias? Ele disse: eu sou. E então ali ela disse: reconheço que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Saiu dali com o coração transbordando de alegria e foi chamar os homens da cidade. E a gente sabe que por conta dessa atitude dela, a cidade inteira veio. E Jesus ficou ali com eles 2 dias. E foi a maior pregação que aquela cidade recebeu. Jesus revolucionou, contrariou todos os paradigmas judeus.
Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam, porque o papel de Jesus era buscar e salvar o perdido. Foi isso que ele fez comigo e é isso que ele quer fazer com você. Se você se sente indigna, perdida, sem condição nenhuma de ir a Deus, não se preocupe, ele vai até você. Impressionante nessa história, que me tocou muito, irmão Marcelo, é que Jesus não escolhe pessoas, vamos dizer assim, pessoas santas, pessoas líderes religiosos. Aqui diz que entre os 4 evangelhos escritos, essa é a primeira vez que ele se denomina como o Messias, né? Ele diz aqui, ó, em todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez, antes do seu julgamento, em que Jesus disse claramente a alguém que era o Messias. Em outras ocasiões, Cristo deu sinais de sua identidade divina, como em João 9:35 a 38, né? E nós vemos que Jesus chega para ela e diz, eu sou. E quando Jesus fala isso, nós adoramos, porque a salvação vem de judeus, vocês adoram sem conhecer, mas verdadeiramente chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é assim que deve ser, porque o Pai é espírito, e é importante que todos adorem em espírito e em verdade. Ela reconheceu Jesus como Messias e deixou tudo, irmã Quitéria, deixou tudo. O que é tudo para ela? Era o seu cântaro, ela foi buscar água, ela estava morrendo de sede, meio-dia. E o que é que ela fez depois disso, Marcelo? Interessante, você pode acompanhar aí, que a gente está lendo tudo aqui, a partir do verso 19, e nós chegamos agora no verso 26, né? Que Jesus fala abertamente para ela, eu sou o Messias. Mas assim, o que levou ela a ter esse ponto de virada? Veja, ela começa falando da água do poço, que ela não teria necessidade de estar indo e vindo se ela tivesse essa água. Mas quando Jesus toca num assunto pessoal da vida dela, que ninguém conhecia a não ser ela, aí a conversa já mudou totalmente. Agora a conversa já foi para o mundo espiritual. Ela olha para ele e diz, você não é alguém comum. Vejo que você é um profeta. Né? Aí ela volta agora para a questão histórica, né? A briga entre judeus e samaritanos. Por que a gente é tão odiado por vocês? Se a gente vai para o mesmo céu, tem o mesmo Deus, por que vocês nos odeiam tanto? Aí Jesus fala abertamente com ela, que veio para salvar a todos, que não seria nem Samaria, nem em Jerusalém, mas seria em todo o mundo, que Deus teria seus filhos espalhados, né? Aí ela disse, não, eu acredito nisso, mas quando vier o Cristo, o Messias, né? Aí então Jesus agora, como disse a irmã ali, é a primeira vez, né, em todo o evangelho, que ele olha abertamente para uma pessoa, né, e diz assim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E quando ele disse isso, ela não aguentou, né? Ela larga tudo ali e corre para a cidade, porque agora a vontade dela não era só de salvar a si mesma, mas ela queria estender a salvação também aos seus irmãos. Porque esse empecilho que tinha no coração dela de procurar o verdadeiro povo, o verdadeiro Deus, a verdadeira igreja, era porque eles eram muito desprezados, muito humilhados. E agora ela encontrou alguém que agora abraçou ela. Não foi alguém que repreendeu, mas alguém que abraçou ela e mostrou o caminho certo para ela. Então o desejo dela agora era compartilhar, por isso que ela deixa tudo ali, o cântaro, e corre para a cidade. Irmã Quitéria, ela chegou a esse momento na vida dela, nesse momento que estava com Jesus, e agora ela deixa tudo, como falei, o cântaro, e vai para a cidade, onde ela sentia vergonha de falar com as pessoas, se escondia das pessoas, Marcelo? Se mostrar até, de sair, botar a cara na porta, né? Mas agora, quando ela tem verdadeiramente esse encontro pessoal com Jesus, ela muda. E agora ela começa a transbordar aquela água viva, mesmo expondo, como diz o texto, né? Nós lemos o texto, que ela disse assim, venha ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Ela não tinha mais vergonha daquilo. Jesus tinha curado aquela ferida dela. Jesus tinha perdoado ela. Jesus tinha mudado a vida dela. E agora, quando a pessoa tem esse encontro verdadeiro com Cristo, eu acho que acontece com todos. Nós temos vontade de falar para as pessoas. E esse testemunho é muito importante. Por que é importante? O que aconteceu com a cidade depois disso, irmã Quitéria? Olha o que diz o desejado de todas as nações. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo.
Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida se torna uma fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer todos e fazer com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos de beber da água da vida. Então foi isso que aconteceu. Jesus saciou a sede dela e aí ela começou a lançar essa água sobre outros, a jorrar. A felicidade dela era tão grande que ela nem se preocupou em dizer assim, ele fez o que eu sabia. Todos na cidade sabiam mesmo. Aí ele disse assim, esse homem não é daqui, ele me conhece. Ninguém, tem coisas que ele me falou que vocês nem sabem, mas ele falou para mim. Então ela falou, não, vamos lá. E eles disseram, olha, nós acreditamos não por você ter falado, mas porque agora nós vimos e ouvimos o que ele disse. E a Bíblia diz que muitos naquela cidade creram em Jesus. Então as pessoas não vão acreditar em Jesus apenas pelo que eu falo, mas quando eles vão à fonte, à Bíblia, eles falam, pois não é verdade o que ela falou? Eu achei que não era, mas está aqui na Bíblia. E aí a vida deles mudam, assim como Jesus mudou a vida daquela mulher. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse texto de Espírito e Profecia é uma benção, porque é a luz pequena que mostra a luz grande e ajuda nossa nessa compreensão. E nós chegamos, né, no fim, Marcelo, dessa lição maravilhosa. Mas eu queria pedir você que fizesse as suas últimas considerações com relação a essa lição que nós estudamos maravilhosa. Com certeza a gente vai reforçar aqui o convite, a irmã também já fez ali, o Guigo também já fez, para que você venha nos conhecer, que você venha participar conosco aqui, que você venha beber dessa água diretamente desse poço, né? Se eu perguntar a você se você precisa beber dessa água, com certeza você nesse momento vai dizer que sim, você está respondendo afirmativamente sim. E eu gostaria de encorajar você a continuar bebendo dessa fonte. Se você por algum motivo não pode vir ou sente ainda um pouco de vergonha ou ao motivo de doença ou está fora e não pode vir, mas acompanhe a igreja, continue acompanhando as redes sociais, as pregações, os sermões e com certeza você vai beber e continuar bebendo dessa fonte da água da vida, né? Meu desejo para você nessa manhã é que Cristo Jesus também encontre você aí junto desse poço onde você está. Amém. A irmã Fal Felício aqui, ela fala assim, feliz sábado, irmão, amo essa história. Essa é uma história realmente que toca nossos corações. Irmã, suas últimas considerações. As minhas últimas palavras são, prove da água, beba cada gole da palavra de Deus a cada manhã e você vai ver que a sua vida vai mudar. Comece lendo um capítulo da Bíblia e Jesus vai jorrar em sua vida. Que Deus lhe abençoe ricamente. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na tua casa, na tua santa e augusta presença. Nesse momento nós sentimos o teu santo e bom Espírito tocar os nossos corações. Com essas histórias, com esses relatos bíblicos, que nós vemos que Jesus tinha compaixão das pessoas, mesmo as pessoas mais necessitadas, mesmo as pessoas mais deixadas pela sociedade de mão, mas Jesus se portava com as pessoas e hoje ele é do mesmo jeito. Nós louvamos o santo nome de Jesus, louvamos o sacrifício que ele fez por nós na cruz, nos dando a oportunidade de sermos salvos pela graça e misericórdia. Nós colocamos nossas vidas em tuas mãos para que essa água viva possa jorrar nas nossas vidas e que as outras pessoas possam ver e possam sentir e ser saciadas do teu evangelho. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.